Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 156ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, colegas de trabalho, público presente, boa noite a todos. Ata da 155ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 27 de junho de 2016, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 27 dias do mês de junho do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênio Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Anol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Proeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou aberto o trabalho, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata, no termo do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. No grande expediente, não houve vereador inscrito. Na fase da liderança, nenhum vereador líder fez uso da palavra. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação em pauta. Foi aprovado o pedido do vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira de inclusão em pauta do projeto de lei número 040/2016. O projeto de lei número 024/2016, de autoria do Poder Executivo, e o projeto 040/2016, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Foram aprovados os pedidos de adiamento, discussão e votação do vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, do veto ao projeto de lei número 072/2015, e concedido vistas por 4 dias, e o pedido da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, o projeto de lei número 03/2016, e concedido vistas por 15 dias. Em primeiro turno, foram aprovados o projeto de decreto legislativo número 036/2016 e 039/2016, com emenda modificativa número 01/2016. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Neto da Silva e Fábio Machado. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 13 de junho de 2016. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total, R$ 193.013,49. Só isso, senhora presidente.
Nesse momento, faço uma apresentação de uma moção de congratulação. Rosane Ribeiro Machado, vereadora em pleno exercício de suas funções legislativas, vem requerer com a aquiescência do plenário desta Casa de Leis, nos termos do artigo 109, inciso 3º do Regimento Interno, moção de congratulação para com a Associação Vidas, colaboradores e voluntários, pela realização da segunda Expo Agrovidas, que aconteceu nos dias 30 de junho a 3 de julho no Parque de Exposição Rubens Pimentel, em Aracruz. O evento solidário em prol da Fundação Hospital Maternidade São Camilo foi um sucesso, com excelência em organização, shows de alta qualidade, ótimo atendimento ao público, um clima extremamente harmonioso e reacendeu a chama do voluntariado no município. O evento reuniu milhares de pessoas de Aracruz e outros municípios, em um clima familiar, e terá toda a renda arrecadada aplicada na reestruturação física da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo. Expressando a nossa admiração, parabenizo os organizadores do evento pela belíssima festa oferecida à população e que exaltou o nome de Aracruz nacionalmente. Diante do exposto, solicito a aprovação da presente moção de congratulação e que seja encaminhada à Associação Vidas. Em discussão, a moção. Senhora presidente, gostaria de somente pedir a Vossa Excelência venha para me associar à moção que Vossa Excelência se apresenta neste momento. E, pelas razões que a senhora apresenta, peço venha também incorporar o meu pedido ao associar, nas mesmas razões que Vossa Excelência apresenta. Continue em discussão. Senhora presidente, vereadores, público presente, boa noite a todos. Senhora presidente, apenas dar os parabéns pela iniciativa, uma festa belíssima, muito organizada, que só traz orgulho para a nossa cidade. Parabéns pela iniciativa. Continue em discussão. Da mesma forma, presidente, também me associar a este requerimento, esse momento de congratulação, que realmente foi uma brilhante. Não pude participar todos os dias, mas estive no domingo, ontem, no dia de ontem, por um período, e pude ver principalmente a organização e o compromisso de todas as pessoas voluntárias que ali estavam. Parabéns. Continue em discussão. Foi uma festa, a gente estava fazendo alguns levantamentos da história do ano passado. O ano passado teve a faixa de 800 voluntários, né? Esse ano já foi para quase 1.500 voluntários. Então, é uma bênção, né? Aracruz, realmente, as pessoas... eu tenho o costume, há quase 10 anos, eu frequento a festa da Polenta, em Venda Nova, e é uma festa bem parecida com essa. De muito voluntário, de pessoas que realmente se doam para fazer aquela festa. E é prazeroso ver que o município de Aracruz, as famílias realmente estão abraçando esse evento, com muito voluntário novo. Eu vi várias pessoas falando, Rosane, essa é a primeira que eu estou vindo, mas com certeza virei em mais outros ser voluntário. E você viu o sorriso no rosto das pessoas, né, trabalhando por prazer, está ali sendo voluntário com prazer, está atendendo por uma causa nobre. Continue a discussão. Senhora presidente, e o fruto de uma festa tão bela como esta é a qualidade no atendimento no Hospital São Camilo. Todo esse esforço é para que possamos ter um hospital melhor. Eu não tenho dúvidas que teremos em breve um dos melhores hospitais do estado do Espírito Santo dentro da nossa cidade, fruto de um trabalho de uma magnitude absurda, enorme, porque você pegar a classe empresarial dentro de um sistema capitalista como que nós vivemos, e esses empresários resolverem dar as mãos para não ficar se lamentando, como é muito comum em nossa sociedade, mas sim se juntam para fazer algo espetacular, fazer algo maravilhoso para a cidade, para os moradores de Aracruz e região. Então, o que nós temos que fazer, sim, é sempre dar os parabéns à Associação Vidas pela grande atitude e iniciativa. Vereador Paulo, ontem estive também lá na exposição, e quando a vereadora Rosane traz essa proposição de moção, a gente estava discutindo isso.
são gerações. No início também, quando o hospital foi construído, esse espírito do voluntariado, isso já vem de outras gerações, né? Quando nós tínhamos a feira distrital para angariar fundos também para ajudar o hospital, então, quer dizer, isso já vem, isso é uma tônica da sociedade, da população aracruzense, e que nós temos que parabenizar efetivamente, porque ela se propõe, quando a coisa é séria, ela se propõe a ajudar. Ninguém foge à luta quando o negócio é muito bem organizado e tem credibilidade. Só registrar, vereador, também o parabéns, né, vereador Beto, à municipalidade, o prefeito, que acreditou nesse projeto. Isso foi muito importante, que se a administração não acredita nesse projeto, não abraça, isso não estaria acontecendo hoje, dando esse resultado. Nesse ponto que eu iria tocar também, que tudo acontece, na realidade, quando se une, né? Une a população, o poder público, os empresários, e analisando bem que vários desses empresários talvez nem precisariam fazer isso, porque tem condições de ir para um hospital fora do município, mas graças a Deus são empresários que pensam no coletivo, pensam na maioria, entendeu? Não em si próprio. Então nós temos que valorizar, dar os parabéns e dizer o quanto é importante essa festa. Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Eu também gostaria de expressar a minha alegria, a minha felicidade e a torcida desde o início para que tudo ocorresse da melhor maneira. E graças a Deus aconteceu de forma perfeita do início ao fim. E acima de tudo, dentro do que já foi falado aqui nessa Casa de Leis, a não existência da vaidade, prevalecendo acima de tudo a forma voluntária, o amor, e que possa contagiar a toda a nossa cidade, nesse exemplo dessa festa que foi brilhante, que possa contagiar toda a nossa cidade, todo o nosso povo, todas as classes, o amor. A gente precisa muito de amor no coração e menos ódio entre as pessoas. Muito obrigado, senhora presidente. Aquela campanha que o governador do estado tem feito, de praticar o bem, fazer o bem, né? Essa festa foi o verdadeiro exemplo daquela campanha, onde todos puderam, a maioria, né, tiveram oportunidade de estar praticando o bem, de fazer o bem. Isso é muito importante. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Leco, dispensado. Palavra vereador Adeir, dispensado. Palavra vereador Romildo Brito, dispensado. Palavra vereador Renato Sobrinho, dispensado. Palavra vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhora presidente. Permitido, vereador. Senhora presidente, apenas registrar aqui, de igual forma, o apoio deste vereador à moção apresentada por Vossa Excelência. Estive presente também no evento, apenas na sexta-feira que não pude estar, mas na quinta, no sábado e ontem estava lá. E registrar também a participação, além da Associação Vidas, que é a organizadora do evento, juntamente com o Poder Executivo, a participação das entidades, né, da Loja Maçônica, das paróquias, São João Batista, Santa Terezinha, a Igreja Assembleia de Deus, as barracas Guaraná Solidário, Jacupemba Solidário. É interessante, como o vereador Fábio Neto falou, quando a sociedade confia no projeto e aí todo mundo volta os olhares para uma festa grandiosa dessa e tem a certeza de que os recursos oriundos daquele evento serão efetivamente aplicados no hospital. O Eduardo Costa, na sua apresentação na quinta-feira, ele fez uma fala que às vezes toca muito hoje na sociedade, que nós vimos que infelizmente alguns políticos dão um mau exemplo, quando ele falou que enquanto que a saúde pública deste país estiver na mão de políticos corruptos, ela não vai para frente. Aracruz dá um exemplo diferente. Eu acho que, quem dera, né, que este grupo de empresários
também tivesse o interesse também de estar voltado também para a política, né? A gente sabe que muitas vezes, até por serem pessoas já consolidadas financeiramente, não tem esse interesse. Mas fica registrado aqui meus parabéns também às entidades que se dispuseram e que participaram. E uma outra situação que eu gostaria de colocar, senhora presidente, na semana passada eu fiz visita em alguns bairros e pude notar alguns abrigos de ônibus, agora recentemente construídos, e que estão sem a base. Foi construída a parte metálica e está faltando a base. Eu não sei se ainda está dentro do período de vigência do contrato da empresa que ganhou, mas eu não vi essa empresa dando continuidade em alguns abrigos. Então, tem muitos. Eu fotografei cerca de 20 a 25 abrigos sem a base, apenas a parte metálica. Então, fica aqui, não sei se o vereador Paulo sabe dizer se o contrato ainda está em vigor. É uma parte, vereador. Essa situação, às vezes, ela está acontecendo com os abrigos que tem que ser feito pelas empresas, pela Cordial e pela Expresso. E quando é feito pelas empresas, não tem a base, é só o abrigo mesmo. Depois que a prefeitura vem e faz a base. Quando é a prefeitura, o contrato é completo, é base e o abrigo. Vereador Paulo, eu queria também, em relação à fala do vereador Fábio Machado, sabemos que quando da licitação para a concessão, nós temos um quantitativo, né, a cada ano para a construção de responsabilidade das concessionárias, né? Nós estamos vendo, a quantidade é muito maior do que aqueles 5 por ano. Então, quer dizer, nós aprovamos nessa casa uma lei de que a obra pública tem que ser entregue devidamente pronta para ser usada pela sociedade, sob pena de incorrer em responsabilidade o gestor. Sabemos que a administração é descentralizada, então é bom que o gestor da pasta de obras, né, conclua até o final do ano, porque, senão, ele pode ser responsabilizado por isso. São mais de 20 abrigos que nós verificamos também, eu sabia da fala do vereador Fábio Machado, mas também a preocupação nossa no todo o município. Nós temos na sede, nós temos em Guaraná, nós temos na Litoral, Barra do Saí, Mar Azul. Então, é bom que, nesse período de 6 meses, conclua sob pena de ter que responder, né, em razão da própria lei que nós aprovamos aqui, de obra pública tem que ser entregue, devidamente concluída, para a população fazer uso dela. Então, são mais de 5, não são só 5 desses, que é responsabilidade das empresas que foram vencedoras. Nós temos quase mais de 20 abrigos que estão com esse problema. Então, é bom que o gestor se preocupe, né, em cumprir efetivamente o que diz o contrato. Uma parte, vereador. Realmente, os abrigos das concessionárias, nós estamos com problema. Realmente, dificilmente, até o término do ano, esses abrigos estarão prontos conforme a legislação vigente. Não só estamos tendo essas dificuldades com as concessionárias, como também estamos tendo outras, como a qualidade dos ônibus, a questão do horário, enfim. E os abrigos não vai ser diferente, vereador Fábio Neto. Com certeza não será cumprido todos os abrigos até o final do ano. Teremos realmente uma dificuldade nessa questão. Apenas, então, eu penso que, dentro até deste próprio contrato, né, vereador Paulo, Vossa Excelência, que já atuou no Poder Executivo como secretário municipal, e nós sabemos que todo contrato tem um fiscal do contrato, né, que seja cobrado para que esse fiscal efetivamente execute as cláusulas contratuais e que, se for necessário, até puna, porque é feio. O exemplo, a Avenida Morobá, por exemplo, salvo engano, só 1 ou 2 que tem a base. Todos os outros não têm a base. Tem um em frente ao campo, lá no Morobá, que só fizeram as colunas, nem a parte metálica não colocaram. Então fica esse pedido deste vereador para que o fiscal do contrato
específico dessa questão, então, se esses abrigos foram implantados pelas empresas Cordial Expresso, que procure cobrar, né, a execução na íntegra do contrato, para que nós possamos concluir este mandato, né, com as obras todas acabadas. E se não acabadas, né, mas com dinheiro lá em caixa para a conclusão num próximo mandato. Obrigado, senhora presidente. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Se eu quiser anotar também, vereador Paulo Neres, em Taquaral tem 2 e no Pôr do Sol também tem mais 2 nas mesmas condições que o vereador está falando. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador Liel da Silva Rodrigues. Dispensado. Com a palavra, o vereador Deir Antônio Lose. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, presidente. Apenas porque eu achei que meu tempo lá dos 10, era 12 minutos, já estava bem avançado, estava acabando. Eu recebi, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, a resposta do secretário municipal de saúde com relação àquela questão que eu falei da ambulância no show Vila Sertanejo. Achei até uma resposta meio autoritária do senhor secretário, mas respeito a opinião dele. Eu só fico triste quando eu vejo o secretário, no seu ofício, dizer que este vereador, antes de subir no na tribuna, deveria procurar saber da legislação, porque parece que ele fala com orgulho que um empresário pagando R$111, ele tem direito a ter uma ambulância 2 dias no evento dele. É lamentável, porque nem todos os cidadãos desse município, ainda que pagando R$100, conseguem uma ambulância. Ainda que pagando R$100. Então, dizer que falei realmente, enviei para quem tinha que enviar, e lamento profundamente a postura do senhor secretário municipal de falar como se eu estivesse errado, porque tenho certeza que nem todos os eventos feitos nessa cidade, ainda que se pague aqueles R$100, direito a uma ambulância à disposição do evento. Então, não me arrependo da minha fala, fiz a fala, vou encaminhar agora o ofício encaminhado pelo secretário ao promotor de justiça, que está analisando o caso, e fica a critério do Ministério Público se representa ou não representa, porque eu entendo que evento privado onde se cobra ingresso, eu penso que o empresário tem por obrigação contratar a ambulância e não fazer se valer de pagar R$111 e ter uma ambulância 2 dias à disposição do evento dele. Porque se ele fosse contratar uma ambulância de uma Unimed, de uma São Bernardo, eu não tenho dúvida que não ficaria para 2 dias por menos de uns R$1.000. Aí é lamentável a gente ver e o secretário achar que é normal pagar R$111 e ter ambulância por 2 dias. Obrigado, senhora presidente. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Presente. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Cosa. Senhora presidente, presente os 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta. Votação, primeiro turno. Veto ao projeto de lei 072. Razões do veto ao projeto de lei 072/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Segunda proposição, projeto de lei 019/2016 com emendas. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017. Poder Executivo Municipal. Terceira proposição, projeto de lei 002, dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate à Dengue, febre, chikungunya e zika. Autora, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Quarta proposição, projeto de lei 038/2016,
que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Nova Colatina, distrito de Jacupemba, autor vereador Adei Antônio Lozzi. Votação em segundo turno, quinta proposição, projeto de lei 036, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento Riviera Parque, distrito de Santa Cruz, nesse município de Aracruz. Autora, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Sexta proposição, projeto de lei 2016, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação de Moradores Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em primeiro turno. Veto ao projeto de lei 072. Razões do veto ao projeto de lei. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é pela admissibilidade do veto e, quanto ao mérito, emite parecer favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o veto ao projeto 072. Presidente, pela ordem. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Público presente. Esse projeto é de nossa autoria. Eu quero ler a nossa justificativa. Esse projeto já teve 3 vistas, se eu não me engano. O projeto que por hora apresentado e apresento visa resguardar o direito do consumidor inadimplente aos serviços essenciais de fornecimento de água, impedido o corte no dia em que anteceder o final de semana e feriados. O número de pessoas que não conseguem honrar os seus compromissos financeiros aumentou e, consequentemente, a suspensão de alguns serviços se tornou imprescindível para a economia pessoal. Entretanto, existem relações de consumo essenciais, como o fornecimento de água, e é indispensável a sobrevivência humana e responsável também por proporcionar a realização de atividades importantes na rotina de uma família. Portanto, a legislação brasileira foi contundente em classificá-las no inciso 1º do artigo 10 da Lei número 7.783/1989, onde diz no seu artigo 10, são considerados serviços ou atividades essenciais. 1. Tratamento e abastecimento de água. Ocorre nos finais de semana e feriados, o devedor padece de mecanismos para adimplir com o pagamento e a empresa não presta o serviço para restaurar o fornecimento. Dessa maneira, a suspensão do fornecimento desses serviços em dia anterior a essas datas provoca a suspensão injusta dos serviços essenciais citados acima, uma vez que impossibilita o acesso ao consumo de água e ao usuário quitando as suas obrigações, ou seja, suspendendo o serviço na sexta-feira. A empresa reativará o fornecimento apenas na segunda-feira. Caso haja o pagamento no mesmo dia do corte, deixando o serviço suspenso por dias ou mais. Portanto, é dever constitucional garantir o suprimento básico aos cidadãos conforme a consecução do direito fundamental à qualidade de vida. Nesse sentido, eu submeto esse presente projeto à elevada apreciação dessa Casa Legislativa, na certeza de poder contar com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente propositura. Nós respeitamos o parecer da Procuradoria do Executivo, mas não entendemos que é dessa forma. Eu gostaria que tivesse, pelo menos, nas razões do veto, um texto invocando exatamente a nossa justificativa. Eu li aqui e não consegui enxergar. Só parou em cima do 30, do artigo 34. Nós respeitamos, mas não entendemos a Procuradoria do Executivo. Eu mantenho o meu projeto, creio que é um benefício para a população, quem sai beneficiado é a população, e é uma pena que a Procuradoria do Executivo não enxergou dessa maneira. Nós tentamos buscar aqui o CDC, Código de Direito do Consumidor, nesse caso. É isso, presidente. Obrigado.
Continue em discussão. Vereador Alexandre, eu votei com Vossa Excelência, quando ele foi submetido ao plenário nesta casa, nos 2 turnos, e eu faço mais um pedido do senhor nesse momento, que eu quero entender, o senhor pede... O senhor apresenta como proposta, o senhor está dizendo em momento nenhum que vai deixar de cortar, o senhor não quer, o senhor diz no projeto que nos finais de semana, na sexta-feira, não pode cortar. E diz que antecede feriado. O senhor invoca, claro, o interesse público foi quando eu votei, eu tive como base o interesse público, é uma das consequências, circunstância para a aprovação de uma norma. A gente está trazendo aqui, há quase 3 semanas, essa discussão. O que pode e o que não pode? Se nós fizermos uma recapitulação desses 3 anos, projetos foram aprovados, invocamos interesse público, que no mesmo aspecto, a mesma semelhança, similar ao que Vossa Excelência apresenta. E os projetos foram aprovados e a Procuradoria não teve essa questão homogênea de dizer, olha, não pode esse, não pode aquele. Então, pode esse, não pode esse. Então, o que o senhor apresenta nada mais é o seguinte, olha, nós estamos protegendo a sociedade, então está interesse público evidente. Como nós já aprovamos aqui outros projetos, também com esse significado. Quando eu sustentei, naquele projeto de minha autoria, de incentivo, né, ao artista local, tinha interesse público. Então, eu confesso que nós vamos logo mais, na própria pauta, nós teremos um projeto também da vereadora Mônica, que vejo também que tem visto iniciativas se nós estivermos agora invocando esse veto que está sendo, aprovando esse veto que está sendo apresentado nesse momento. Os projetos que a gente chama da pauta semana passada, vereador Mônica, também para discutir melhor. Então, quer dizer, nós estamos incluindo vícios aqui. Nós temos que discutir os vícios de iniciativa, porque o veto não fala se é vício de iniciativa, mas dá a entender que sim. Mas o senhor diz todas as letras do seu projeto, olha, eu quero proteger a sociedade. Não pode cortar, ninguém está dizendo que não vai cortar. O senhor está dizendo o seguinte, só não corta no final de semana. Na verdade, como é que vai fazer o cidadão que tem a sua água cortada, vai fazer como? Sua luz cortada, vai fazer como? Para manter essa dos seus gêneros alimentícios, enfim. O senhor quer que não faça no final de semana. Então, o senhor está usando um código consumidor. Até nem precisaria, mas só invoca a lei de consumidor, né? O artigo 10 que fala dos aspectos essenciais da lei 8.989. Então, eu confesso que eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência pela derrubada do veto, porque nós temos que estabelecer aqui o critério básico. Desculpa o termo que eu vou usar. Se pode para um projeto e não pode para o outro, tem que ser homogêneo. Pela ordem, senhora presidente. Continue a discussão. Nesse sentido, vereador Fábio Neto, e em respeito até mesmo ao vereador Alexandre Manhães, no veto, um parágrafo ele é bem claro, vou até ler aqui. Portanto, considerando que o projeto em tela visa regulamentar a forma como se dará a interrupção do serviço de fornecimento do serviço de água para os usuários inadimplentes, é inegável a existência de vício de iniciativa, atingindo o presente projeto de inconstitucionalidade formal. Eu vejo claro a questão ali da proteção ao cidadão, mas ao mesmo tempo a gente paga, vamos frisar essa questão que eu acho que vai muito além da questão financeira, única e exclusivamente o que a gente vem a discutir aqui agora em relação à suspensão ou não na base da inadimplência. A gente paga tão, vamos dizer assim, tão simbólico, eu acho, hoje, foi até falado há poucos dias aqui nessa Casa de Leis, a importância da água em nossa vida, o quanto que ela é vital. A gente não paga pela água, é bom a gente deixar bem claro isso daí. Na verdade, nós pagamos pelo fornecimento da água. Se fosse pagar pela água, a gente iria pagar um valor até mais alto. Então, diante de todos esses pontos que eu coloco aqui, em relação hoje das dificuldades financeiras que o Brasil vem atravessando, e não é diferente com a nossa cidade,
Eu prezo aqui que a gente possa se esforçar cada dia mais a ter um serviço de qualidade. Eu tenho certeza que a equipe do SAAI está se esforçando para isso. E peço desculpa ao vereador Manhães, mas eu acompanho o veto diante do cenário atual que a gente vive, que a gente precisa ainda mais de recursos para a gente superar essas dificuldades que a gente vem vivendo, principalmente nesse movimento de crise, não só financeira, que aqui esbarra na questão financeira, mas uma crise hídrica muito grande. Muito obrigado, senhora presidente. Continua em discussão. Eu gostaria de pronunciar e de ater nesse projeto. Eu tenho andado a comunidade, as comunidades muito carentes. De repente é fácil para a gente que ganha um determinado subsídio falar que é até fácil pagar uma água. Eu até entendo. Agora imagina uma pessoa, uma família que tenha um seu chefe desempregado, com 3, 4 filhos, e que sobrevive só com abono, só com salário de desemprego, e mesmo assim, o fornecimento da água, eu creio que também tem um preço, mas o fornecimento da água tem incluso ali também o tratamento. Eles não pegam água no rio e vão direto para nossas casas. Existe o tratamento, se gasta para isso. Se tem um valor a mais, um valor a menos, é algo para ser discutido posteriormente. Nós não podíamos discutir aqui que uma família tem que pagar, até porque a nossa realidade atual hoje, para quem anda na comunidade, que mais perece quando você vai andar na comunidade, eu não quero citar aqui, para não ficar diminuindo financeiramente uma determinada comunidade ou outra, mas tem gente que, infelizmente, até para pagar uma água, é com muita dificuldade. Quem dera se todo mundo tivesse a oportunidade, o emprego de pagar água. Então, o nosso intuito aqui não é questão de pagar, ou questão de não pagar, de ser caro, ou de não ser caro, vereador. A questão aqui é só apenas o corte do dia, apenas corte do dia. Eu estou invocando aqui, nem passou pela minha cabeça, se tivesse uns maiores defensores aqui, quantos projetos que entrou na Câmara aqui, que eu tive que discutir aqui, que entrava diretamente com o artigo 34, né? Eu acho que foi uma das pessoas que mais combatiu a estar implicando. Foi diretamente ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor, principalmente para a realidade em que vivemos. Presidente. Pela ordem. Boa noite, senhora presidente, vereadores, por presente. Eu analisei aqui o parecer do procurador da casa, foi favorável. O parecer do procurador prefeitura, contrário. Entendo não, como diz, digamos assim, vou respeitar o parecer, mas se nós que defendemos a população, chegamos na casa do cidadão, falamos que estaremos do lado dele, aí me vem um projeto de lei que dá segurança o cidadão não ficar sem água em um feriado, uma sexta, um sábado, um domingo, é muito difícil. A casa não poder fazer uma defesa do cidadão. Respeito a opinião de todos, mas não poderia aqui me calar diante de um veto nesse tipo. E, digamos mais, o vereador Leco falou da crise, eu até ia falar realmente, na minha fala, já ia falar, mas ele adiantou. Há uma crise grande. Nós tivemos a reunião aqui com o pessoal do Irajá, vários vereadores estavam presentes, ouvimos um testemunho aqui de uma senhora que falou que de manhã cedo ela não tinha nem R$2 para comprar pães para os filhos. Como que um cidadão vai ter dinheiro, às vezes, para pagar uma água de imediato? É difícil a coisa. E outra, vamos pensar uma pessoa que tem uma pessoa acamada em casa, ele ficar sem água 2, 3 dias. Então, eu peço a vocês, vereadores, que analise na hora analise agora na hora de dar o voto, se acompanha o veto ou se diz não ao veto. Então,
eu não posso ver um projeto aqui em discussão que beneficie o cidadão fraco e ficar calado mediante a situação. Então, esse é o meu pensamento. Respeito a ideia de todos aí, mas eu quero deixar essa fala aqui. Boa noite a todos. Eu volto à fala, vereador Alexandre. É que o objetivo, finalmente, é esse. É proibir que a interrupção do fornecimento de água ocorra no final de semana. Discutindo aqui se vai deixar de pagar, ou se não vai pagar, vai perdoar. O que Vossa Excelência pretende com o projeto é dizer o seguinte, olha, nos finais de semana não pode haver interrupção. Não é isso que Vossa Excelência pretende no projeto de Vossa Excelência? Então, acompanhe o voto de Vossa Excelência. Suspender a sessão por 5 minutos para tirar alguma dúvida que existe ainda do grupo.
Está reaberto os trabalhos. Pela ordem. Continua em discussão. Senhora presidente, vereadores, público presente. A discussão de um projeto ela é interessante porque vai para vários caminhos. O projeto que a gente discute é um projeto maravilhoso, sem questionamento nenhum em relação a isso. Tanto é que essa casa aprovou ele no primeiro e no segundo turno, dentro dos pareceres das comissões temáticas, sem problema algum. Ora, o Executivo levanta uma questão de inconstitucionalidade, artigo 30, né? Inciso 2, organização administrativa. O Poder Legislativo não pode interferir nessa área. O projeto é bom? Quantos projetos bons nós tivemos aqui, mas a legislação não permite. É difícil o Legislativo, após a Constituição de 88, elaborar projetos que virem leis. Por quê? Não podemos fazer um projeto que custe R$1 ao Executivo. Só por aí os senhores podem ter uma noção que podemos fazer quase nada, porque o que você faz hoje que não envolva dinheiro? Aí tem a questão de iniciativa, onde a lei orgânica cita vários itens, que a iniciativa é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo. Organização administrativa é uma situação privativa do Executivo. Nós não podemos, o Legislativo não pode virar para o SAAI ou para uma secretaria e dizer, olha, vocês vão fazer de tal forma tal coisa. Não pode. A questão não é se o projeto é bom ou ruim. Ora, gente, quem que está aqui nesse plenário, que está sentado nessas cadeiras, não entende que o que o vereador Alexandre Moyães está colocando é uma coisa boa. Mas também nós temos a nossa responsabilidade, nós temos uma lei orgânica aonde seguir. Então, vereador Alexandre, o projeto é bom, ele só não pode acontecer através de lei, porque fere a lei orgânica. Mas isso não significa que ele não vá acontecer. Nós podemos, sim, fazermos aqui uma indicação coletiva, onde todos os vereadores vão assinar, não vai ser uma lei, porque você fere a lei orgânica, repito, mas vai passar a valer. Então, é uma situação de fácil solução. Eu entendo, já tive projetos onde foram vetados nessa legislatura, em legislaturas passadas, a gente fica realmente mesmo chateado, porque o vereador, quando ele parte para legislar, ele parte para ajudar a população. Esse é o objetivo, né? E não tem um vereador aqui dessa casa que foge desse princípio. A gente só entra para legislar em causa da população. Não vamos mais, como muitos dizem, às vezes na rua, o vereador faz projeto de título de cidadão, nome de ruas. Nós não vamos além, que a lei não permite. Mas todos os projetos que chegam a essa casa do Poder Executivo só vira lei se nós aprovarmos. Nós não podemos ter a iniciativa de fazê-los, mas eles só viram lei ou só pode fazer se essa casa aprovar. Então, senhora presidente, eu até me alonguei um pouco, porque a gente percebe que as pessoas começam, poxa, uma coisa boa, e aí o Executivo não permite, como se fosse uma coisa pessoal. Ora, não tem nada de pessoal, é uma questão de legalidade. E um vereador, ele não pode legislar, ele não pode aprovar uma coisa onde ele sabe que a lei orgânica não permite. Mas se vocês votarem, o que pode acontecer? Se derrubar o veto do prefeito? Uma que você está indo é uma coisa muito clara, essa questão que nós estamos discutindo aqui. O Executivo vai entrar com uma ADIM, né? E isso lá na frente pode vir a não ter valor nenhum. Então, vereador Alexandre Moyães, dentro dessa questão, eu solicito aos vereadores que a gente caminhe com o veto do prefeito e que
que possamos fazer uma indicação coletiva com o nome dos 17 vereadores, solicitando que essa medida do seu projeto seja colocada em prática na autarquia. Continue a discussão. Só, presidente, entre a fala do líder do governo, só queria fazer um comentário. Esta casa, vereador Paulo, Vossa Excelência sabe muito bem, Vossa Excelência é o decano, desculpa, nossa presidente é o decano. Vossa Excelência tem experiência do Legislativo. O plenário não está distrito às falas, às manifestações do Executivo. Aqui nós votamos em 2 turnos, pautado num parecer jurídico da nossa casa, que dava sustentação de legalidade, constitucionalidade e, mais ainda, o que pretende o nobre vereador com o seu interesse público ao projeto. Votamos 2 turnos, submetemos as nossas discussões para a sociedade, não entende o que são as comissões temáticas. Ali a gente discute exaustão, nós passamos as tardes aqui, quando nós temos as reuniões, para que esse projeto chegue ao plenário, já chega o quê? Devidamente instruído para que possamos votar. É lógico que o debate tem que ser aqui, mas lá o debate ocorre também nas comissões temáticas. Por isso que é bom até que a sociedade participe das reuniões das comissões. Então nós tivemos esses dois momentos pautado numa fala de um procurador dizendo o seguinte: olha, o projeto é constitucional, é legal e há um interesse. Vem o procurador da casa, nada contra o procurador, e diz, olha, não pode. Então, o direito, os operadores de direito, nós temos os entendimentos, tanto a favor como contra. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, até em homenagem ao projeto, que é muito bom, aliás, todos os projetos que nós submetemos, que são submetidos aqui, são de interesse da coletividade, não é interesse pessoal de ninguém. Eu mesmo, quando aprovo aqui, que essa casa aprova, eu digo logo de plano, a casa aprovou o projeto, não foi o vereador Fábio Neto. Então, isso é bom para a sociedade, é uma proteção ao consumidor, que já existe uma legislação, o vereador até poderia nem apresentá-lo, mas ele quer dar o quê? Uma norma que possa dizer o seguinte: não queremos a interrupção do fornecimento de água no final de semana. Isso ninguém vai deixar de pagar, ninguém vai deixar de cortar. O que ele quer é proteção ao cidadão. Como disse o vereador Renato, brilhantemente, o cidadão tem R$2 para comprar pão. Imagina para onde que ele vai correr, arrumar dinheiro emprestado, pagar a conta de água, vereador Lúcio. No sábado, aonde? No domingo, pior ainda. Né? Então, o que nós estamos invocando aqui é esse interesse público, sim. Peço vênia para discordar de Vossa Excelência, mas eu vou solicitar a todos os vereadores que votem contrário ao veto. Vamos deixar, então, já que é questão jurídica, a Casa apresentou um pronunciamento jurídico e o Executivo outro, que o Tribunal de Justiça diga se é legal ou não. Então, peço aos nobres pares que votem com o vereador Alexandre Manhães, contrário ao veto. Continua a discussão em votação. A votação ela é nominal. Eu convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Como voto o vereador Adei Loza. Não ao veto. Como voto o vereador Alexandre Manhães. Não. Como voto o vereador Beto Vieira. Por entender que é constitucional, eu sou favorável ao veto. Como voto o vereador Paim. Sim ao veto. Como voto o vereador Eliel. Sim ao veto. Como voto o vereador Ervaldo. Sim ao veto. Como voto o vereador Fábio Machado. Não ao veto. Como voto o vereador Fábio Neto. Não ao veto. Vereador Fábio Machado. Não ao veto. Não ao veto. Como voto o vereador Leco. Sim ao veto. Vereador José Gomes dos Santos. Sim ao veto. Como voto o vereador Lúcio Zanol. Não. Como voto a vereadora Mônica Cordeiro. Sim ao veto. Como voto o vereador Paulo Neres. Sim ao veto. Como voto o vereador Renato. Não ao veto. Como vota o vereador Romildo Broeto. Ei, sim ao veto. Como vota a vereadora Rosane Machado. Sim ao veto. Como vota o vereador Valmir Cosa. Sim ao veto. Senhora presidente, 11 votos favoráveis e 6 contrários ao veto. O voto foi aprovado em primeiro turno.
Projeto de Lei 019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável com emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, emenda aditiva 001. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Pela ordem, senhora presidente. Já está em votação a emenda? Em discussão, a emenda aditiva 001. Poderia ser lida essa emenda, senhora presidente? Pode. Pode ler? Fica acrescido o parágrafo único no artigo 10 do projeto de lei número 019/2016, com a seguinte redação. Parágrafo único. As obras definidas no orçamento participativo terão prioridade de execução em relação às demais. Está em discussão, senhora presidente. Está em discussão. Está em discussão. Senhora presidente, vereadores, eu não acho que essa emenda ela deva ser aprovada. Todas as obras, elas são de extrema importância, todas são garantidas, tanto as obras do orçamento participativo, como as obras de interesse de toda a população, que fogem do orçamento participativo. Então, solicito aos vereadores que votem contrário a essa emenda. Senhor presidente, essa emenda de autoria deste vereador, e após a apresentação, essa emenda foi submetida à Comissão Temática de Economia, Finanças, Fixação e Tomada de Contas, o relator foi o nobre vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, e aqui ao final, Vossa Excelência se manifesta de forma brilhante e consistente, anteposto, resolve emitir parecer favorável às emendas 1, 2 e 3, que são as que foram apresentadas, que vamos discutir posteriormente a 2 e a 3, julgando-as aptas a serem apreciadas no plenário dessa edilidade. Vossa Excelência agora traz um novo entendimento de que ela não deve ser apresentada. Anteriormente, na comissão, Vossa Excelência foi favorável e encaminhou o voto favorável. Essa emenda, ela tem por objetivo, vereador Paulo Neres e vereadores desta casa, a Constituição da República diz lá no seu artigo, não me recordo agora, que o orçamento do cidadão tem que ser prioritário. Tanto é que nós aprovamos aqui, alteramos até uma lei municipal que nós tínhamos a obrigatoriedade de executar o orçamento do cidadão a cada ano. E o Executivo trouxe uma alteração de questão de dualidade. A cada 2 anos nós tínhamos que submeter a execução desse orçamento, em respeito a uma matéria constitucional. O que nós fizemos? Alteramos e demos esse prazo para que, efetivamente, quando as reuniões fossem realizadas com as micro-regiões escolher suas obras, é lógico que não daria tempo para a execução daquelas obras em um ano, com reunião temática e execução de obra. Então, nós concordamos, essa casa concordou, e deu essa oportunidade ao Executivo de fazê-la em 2 anos, que é um preceito constitucional. Então, o que nós estamos trazendo a essa norma apresentada da LDO é dizer o seguinte: qualquer obra que tiver que ser realizada, prioritariamente nós temos que cumprir a Constituição, que são o orçamento do cidadão. Esse é o objetivo dessa primeira emenda que nós estamos apresentando ao presente projeto. Então, faço aqui uma reflexão, até porque, deixa eu verificar aqui quando é que foi que Vossa Excelência se manifestou, 28 de junho, Vossa Excelência tinha entendimento, porque eu sei que Vossa Excelência é um homem cumpridor da Constituição, favorável à emenda. Então, peço, venha aos nossos pares que aprovem a emenda, porque nós estamos cumprindo a Constituição da República, dizendo, antes de qualquer obra ser executada, primeiro aquelas que as comunidades, as regiões, micro-regiões escolherem dentro do orçamento. Tanto é que nós destinamos os valores, né, esse ano foram quase 15 milhões de reais para a execução dessas obras prioritárias, constitucionalmente falando. Então, peço o VN, desculpa votar, ter um entendimento contrário de Vossa Excelência, mas peço o VN dos 9 pares que vote favorável à presente emenda. Só colocar um exemplo que aconteceu até recentemente, que pode acontecer, não está fora de acontecer. A comunidade mesmo que escolheu em Santa Rosa, que tinha escolhido no orçamento participativo a capela mortuária. E hoje já estão se arrependendo. Ainda bem que não começou, não que não precise da capela, precisa,
mas viram que a prioridade hoje deveria ser a creche e não a capela, pelo estado que está. São situações que acontecem, assim, que a gente tem que analisar também, entendeu? Ter esse pensamento. Foi uma coisa que aconteceu e que trouxe para a gente um pensamento até diferente. Mas se Vossa Excelência entender, quando nós submetemos as reuniões das micro-regiões, a discussão é ampla. Ela tem o aspecto democrático, a escolha maior, aqueles que votam, né, em sua maioria, escolhe a obra prioritária. É lógico que R$500 mil não consegue fazer nada. Então, se estabeleceu valores de R$500 mil para cada micro-região. Então, naquele momento, a escolha da grande maioria da comunidade de Vossa Excelência foi a capela mortuária. Inclusive, era complementando isso, vereador Fábio Neto, é que nós temos que ter o discernimento que, muitas vezes, a comunidade, ela escolhe uma obra. Vou citar o exemplo da minha comunidade, porque eu fui, inclusive, delegado do Orçamento Cidadão. O sonho da Grande Bela Vista é ver aquela obra do Valão concluída. Mas é uma obra que fica aí, o último orçamento que nós tivemos informação, em torno de 15 milhões. Então, não é uma obra do orçamento cidadão, do orçamento participativo, porque o orçamento participativo, às vezes, ele tem um valor muito pequeno, como o vereador Fábio falou, de 500 mil, 600 mil, 400 mil. Mas eu penso que a emenda do vereador Fábio, falando em relação à questão da emenda, ela vem até valorizar as associações que hoje estão assim, se sentindo desprestigiadas. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes participa, escolhe uma obra e não vê aquela obra ser realizada. Vossa Excelência citou o exemplo, a comunidade de Santa Rosa. Nós temos comunidades que escolheram obras e que até agora não saiu do papel. Vila Rica escolheu uma quadra. Biriricas, era para ser feita uma praça com uma área de lazer, e até agora não foi executada. Então, na minha visão, esta emenda, ela vem a valorizar o trabalho voluntário, é importante deixar isso bem claro, o trabalho voluntário dos líderes comunitários, que muitas vezes, por entender que participam voluntariamente, vão lá, mobilizam a comunidade, escolhem uma obra e não vê ela ser executada, fica desmotivado. Então, a gente falou tanto do voluntariado no início dessa sessão em relação a Expo Agrovidas. E penso que esta emenda valoriza essa questão do voluntariado na questão das associações de moradores, que eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhuma associação de moradores que é remunerada. Se algum vereador tem conhecimento de que alguma associação de moradores, algum presidente de comunidade é remunerado, eu não tenho conhecimento. Eu penso que essa emenda é para valorizar, e valoriza essa questão do voluntariado aí à frente das associações de moradores. Porque a obra do orçamento participativo, geralmente ela é escolhida através das associações que mobilizam a comunidade. Continua a discussão? Eu gostaria... Por gentileza. Senhora presidente, belíssimo exemplo que a senhora deu em relação a Santa Rosa. Apenas esclarecer, quando o vereador Fábio Neto diz de um procedimento dentro da comissão temática e um procedimento em plenário. São dois momentos completamente diferentes. Quando eu sou um relator, ou qualquer vereador é relator de um projeto dentro da comissão, ele tem que saber e se atentar apenas para as questões formais, legais e constitucionais. A emenda que eu votei, dei parecer favorável, ela atende todos esses princípios. Então, eu não poderia ser leviano e colocar coisa que não existe, não está em minha pessoa. Em plenário, é uma questão, é a sua opinião, é a questão, se você entende se isso vai somar para o município ou não. É por isso que nós trazemos para cá, e mesmo dando um parecer dentro da comissão, onde você tem as regras, que você tem que segui-las, e essa casa aqui está de parabéns, porque faz isso, mas aqui não.
Aqui é o entendimento de cada vereador que está aqui. E aqui, o meu entendimento é que esta emenda, ela engessa a administração. E nós estamos falando de um projeto que é para a próxima legislatura, onde nós não sabemos nem quem vai ser o prefeito, né? Tudo que nós estamos votando aqui, dentro do orçamento, é tudo para o ano que vem. Então, no meu entendimento, isso, e a nossa presidente, acabou de dar um exemplo que, se tivesse dentro dessa situação, já iria complicar. Então, como eu entendo que nós temos outros meios para ajustar essas questões, sem que seja por força de lei, eu solicito aos vereadores que esta emenda seja votado o contrário. Presidente, a pela ordem. A competência vereador das Fábio, só comissões... pegar a sequência da fala, eu gostaria de contribuir aqui, aproveitando, porque a vereadora presidente, ela comentou de Santa Rosa, e Coqueiral passa pela mesma situação. A comunidade escolheu uma câmara mortuária e agora estão tremendamente arrependidos, porque quantas pessoas que morrem no bairro Coqueiral por ano? 1, 2, de contar no dedo. Então, se arrependem, fizeram praticamente um elefante branco lá, 700, 800 mil reais, vai ficar parado, e agora pedem pela escola, pedem da praça, estão lá no arrependimento, porque 30 ou 20 pessoas da comunidade foram na reunião, decidiram pela comunidade inteira, aí sofreram, e a prefeitura respeitou e fez. Estou falando desse fato, porque aconteceu em Santa Rosa, está acontecendo também esse comentário em Coqueiral. Só para recordar, nós no exercício de 14, nós alteramos a lei do orçamento cidadão. Lá no artigo 1º, me recordo muito bem, não estou com a lei aqui agora, que nós incluímos numa emenda, que foi um quantitativo, um valor nominal, porque a lei não falava em valores nominais. Ela falava em percentuais dentro da capacidade de investimento do município. Da capacidade de investimento do município, extrai tantos por cento e aplicam-se no orçamento participativo. Naquela oportunidade, vereador Paulo, nós tínhamos, né, aqueles 10 ou 12 milhões, nós fizemos uma emenda que era para dizer o seguinte: vamos garantir a execução do orçamento cidadão, até porque se discutia que no passado ninguém cumpria uma norma constitucional. Então, como o gestor chegou nessa casa, diz o seguinte no seu projeto, como justificativa: olha, eu tenho reservado da capacidade de investimento 10 ou 12 milhões para inserir na obra, na execução do orçamento cidadão. Que isso aí, se a comunidade não está satisfeita, Alexandre, isso vai ter que fazer o quê? Na próxima reunião, escolher de outra forma. Mas naquele momento, foram quantas? O vereador Fábio Machado era o representante desta casa no orçamento. Quantas reuniões foram realizadas, e aquela comunidade, tanto de Vossa Excelência como a comunidade da nossa presidente, diz o seguinte: aqui, e a maioria escolheu, nós temos que respeitar a maioria. Então, o que eu estou dizendo aqui agora é um aspecto constitucional. A emenda que eu estou trazendo é o seguinte, cadê? Até já coloquei aqui como rejeitado. As obras definidas no orçamento participativo terão prioridade de execução em relação às demais. A comissão que o nobre vereador Paulo Neres é o representante, é o relator, ela tem por questão legal analisar a nossa lei orgânica e analisar a lei de responsabilidade fiscal. Foi o que ele fez. Disse, está amparado por esses dois aspectos. A Comissão de Constituição e Justiça, ela disse se tem constitucionalidade, legalidade e interesse público. São os 3 vetores que nós não podemos fugir para a criação de uma norma. Então, a Comissão de Finanças, não tem nada contra o vereador Paulo Neres. Vossa Excelência sabe muito bem, até o artigo 37 diz, a qualquer momento você pode rever seus atos, enfim. E Vossa Excelência tem muita responsabilidade, sim. Eu sou admirador de Vossa Excelência. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: vamos novamente cumprir a Constituição? Só peço isso. Em votação. A emenda aditiva 001. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam.
A emenda foi rejeitada. Em discussão, a emenda modificativa 002. A emenda modificativa modifica o inciso 1 do artigo 24, limitando a abertura de crédito suplementar em até 10%. Muito bem, senhora presidente. Em discussão. Muito bem. É mais uma emenda que eu sempre trago quando a discussão da LDO, que aqui em Aracruz, o Executivo ele não precisa pedir autorização à Câmara Legislativa na ordem, pode movimentar todos os créditos existentes no orçamento em 30%. Se nós fizermos uma conta rápida aqui, o orçamento desse ano de 400 milhões, o Executivo pode mexer da forma que quiser em 120 milhões, sem submeter qualquer pedido a esta casa. Entendeu, vereador Lúcio? Então, mais uma vez, por questão de coerência, eu trago a esta casa, na análise da LDO para exercício 2017, um percentual de 10%. Foi quando nós chegamos aqui, no exercício, na gestão anterior era 10%. Então, nós estamos trazendo de novo 10%. Isso significa que o Executivo, próximo gestor, ele pode mexer no orçamento, na peça orçamentária, sem pedir autorização a essa Casa Legislativa, que é uma obrigação passar por aqui. A presidente Lula, ela está sofrendo os problemas aí, porque não submeteu ao Congresso Nacional os pedidos para mexer, fez por decreto. Então, nós estamos pedindo o seguinte, a esta casa que faça essa análise. Vamos dar somente o direito do Executivo mexer no orçamento sem passar essa casa, sem dizer o seguinte, olha, estou valorizando o Poder Legislativo, 10%. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com voto contrário do vereador Leco e vereador Romildo. Em discussão, a emenda supressiva 003, que a emenda suprime o inciso 3º do artigo 24. Senhora presidente, o que diz o artigo 24 dessa peça aqui, importantíssima para o orçamento 2017? A lei orçamentária referente ao exercício 17 conterá a autorização do Poder Executivo e seus fundos ao Poder Legislativo, aos órgãos da administração direta do município para. Aqui, senhora presidente, eu até eu não fiz a emenda, mas uma leitura rápida aqui. Olha só o que está acontecendo no artigo 24. A lei orçamentária referente ao exercício 17 conterá autorização ao Poder Executivo e seus fundos ao Poder Legislativo. Aqui a senhora pode mexer no nosso orçamento sem pedir à mesa diretora ou ao plenário que o faça. Autorização nenhuma. Só a mesa diretora constitucionalmente já pode fazê-lo. Então está inserindo também ao Poder Legislativo, Paulo, essa alteração de remanejar ou mexer nesses 10% do orçamento. Acho que já tem até um equívoco aqui com relação ao nosso poder, porque não há necessidade. Mas a emenda que eu fiz, eu estou pedindo a compreensão dos senhores para suprimir o inciso 3º. O que diz? Não onera o percentual para abertura de crédito adicional suplementar para o exercício 17, as suplementações do remanejamento utilizando como fonte de recursos o superávit financeiro do exercício anterior ou excesso de arrecadação. O que é isso? Não está incluindo o superávit financeiro e excesso de arrecadação acima desses 30%, ou seja, desses 10% que foram aprovados no data de hoje. Então, quer dizer, o que passar de 10% não vai incluir o orçamento, o superávit financeiro ou o excesso de arrecadação, só porque a lei, o que diz a 4.320? Ela diz o seguinte, a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa será precedida de exposição justificativa. Considera os recursos para fins desse artigo, desde que não comprometidos. Então, os excessos de arrecadação, vereador, o senhor pode me ajudar, o senhor fez, formado em economia, não estão comprometidos com dentro do orçamento? É uma incongruência mantê-lo, então por isso nós estamos pedindo para suprimir. Porque nós estamos dando os 10%. O 10% é o quê? O excesso, os créditos, né? Então, tudo que nós mexermos, dentro do que o Executivo pode mexer no orçamento, são 10%, 40 milhões sem autorização legislativa. Está excluindo excesso de arrecadação e superávit financeiro de um exercício para o outro? Pela ordem, senhora presidente. A minha preocupação maior, vereador Fábio, até mesmo em relação, votei contrário à emenda, é que limita, eu me recordo muito na época do ex-governador Casagrande, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, um pacote de bondade.
Não, eu sei, perfeito, mas tem ligação, Beto. Tem ligação, sabe? Então, assim, uma coisa está correlacionada com a outra. E às vezes você limita ali, você perde lá na frente uma ajuda que vem de uma outra esfera, sabe? E aqui tem ligação também nesse artigo. E aí eu peço, vem até o senhor e vota até contra a emenda ali. Olha só, vereador Leco, se nós fizermos uma análise do inciso 1 e o 3, o que nós estamos autorizando, né? A partir de agora, 10%. Então, dentro do orçamento, ele pode mexer em 10% dentro dos 400. E está trazendo o terceiro, é que não vai incluir nos 10% o que sobrar, por exemplo, 17. Nós tivemos excesso de arrecadação de 10 milhões. Ele transfere para o exercício 18. Então, quer dizer, esse superávit não entra nos 10? Se nós já estamos dizendo ao executivo, olha, ok, o senhor pode mexer em 10, em 40 milhões, mas se tiver um superávit, um excesso de arrecadação, ele não entra nos 10, ele passa a ser 12, 13, 14, aí quer dizer, uma incongruência do que foi aprovado. Ou mesmo, se tivesse deixado da forma que o executivo pretende, 30, passou de 120, se tiver excesso, ele não vai mexer? Porque o que nós estamos dizendo, Paulo, é o seguinte, olha, o senhor pode mexer no orçamento como todo em 10, 40, com excesso ou não, incluindo os excessos ou não, 10%. Senhora presidente, só gostaria de discutir um pouco mais essa questão e dizer que a emenda do vereador Fábio Neto, ela é uma emenda que tem a sua importância, vereador, mas o governo entende que essa emenda, ela, em determinado momento, ela pode, em vez de ajudar, ela pode atrapalhar. Somente por causa dessa questão que eu solicito que meus pares votem também contrário a essa emenda. Então, vamos fazer o seguinte, Paulo, como tem feito nessa casa aqui, até com a concordância tanto da situação como de oposição, a gente encaminha o voto, a emenda, favorável à emenda, e possamos discutir na semana, como nós temos feito. Por quê? Porque, olha só, se nós estamos dando um limite de 10% ao Executivo para ele mexer no orçamento, então, tudo que vier de excesso ou superávit, vai incluir no bolo orçamentário, ele vai mexer em 10%. Por exemplo, o orçamento do ano que vem, nós estamos aprovando para 398, acho que é isso. Então, 389. Se tiver um excesso de 20 milhões, ele vai acrescer 20 milhões, passa a ser 411, e ele pode mexer em 41,100, porque já foi o limite que nós estabelecemos. Então, está dizendo o seguinte, que não, então, só 10% para a peça apresentada? Continue a discussão. Vossa Excelência... eu solicito, então, a aprovação, acolhimento da emenda, e aí, se for discutir melhor essa questão dessa emenda terceira, e isso, qualquer coisa, eu retiro na segundo turno. Ok, sem problema. Então, peço a Vossa Excelência que solicite aos pares para que encaminhem favoravelmente. Pela ordem, presidente. Continue a discussão. Eu gostaria apenas de lembrar, de deixar bem registrado aqui a minha fala, que eu também acompanho o vereador Fábio no primeiro turno, mas para que se reúna depois com alguns secretários ou alguns procuradores, alguma coisa, para discutir coisa. Eu posso mudar no segundo turno. De qualquer maneira, vereadores, que Vossas Excelências votem não agora e mude depois, ou que vote sim agora e mude depois, é uma posição, uma condição que o vereador tem, porque tem um segundo turno para reavaliar. Então, nada impede também de vocês votarem já contrário agora e na próxima vocês votar sim. Ou como votar sim agora e depois votar não, depois, né, vereador Fábio? Mas tudo bem. Continue a discussão. Pela ordem, senhor em presidente, votação. apenas para justificar, votarei contrário à emenda. Já votei a anterior, onde eu acho que limitando aí essa questão em 10%, a gente pode perder uma bela de uma oportunidade, de uma ajuda do governo do Estado, e aí a gente não conseguir ali complementar, e aí até mesmo essa ajuda ir para outra cidade. Esse é o meu ponto de vista.
Por isso eu voto contrário, senhora presidente. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com voto contrário do vereador Leco. Em discussão, o projeto de lei com as emendas 002 e 003. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 019, 2016, de autoria do Poder Executivo, com as emendas 002 e 003. Projeto de lei 002, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate à Dengue, Febre, Chikungunya e Zika. O autor, vereadora Mônica Pontes Souza Cordeiro. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta desse projeto para discussão do dia de hoje, até a próxima semana, com a concordância da autora da proposição. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam de retirada de pauta até a próxima sessão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 038/2016, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Nova Colatina, distrito de Jacupemba. Autor, vereador Adeir Antônio Lozzi. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 038. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 038, de autoria do vereador Adeir Antônio Lozzi. Votação em segundo turno. Projeto de lei 036/2016, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento Riviera Parque, distrito de Santa Cruz, neste município de Aracruz. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 036. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 036, de autoria do vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Projeto de lei 039/2016, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, Associação de Moradores Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001, onde modifica o artigo 1º, o nome da associação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 039 com emenda, onde o objetivo do projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz. Em votação, os vereadores que aprovam... Senhor presidente, para discutir. Esse projeto de autoria do vereador Paulo Neres, na sessão anterior, nós encaminhamos o voto favorável, e naquela oportunidade até manifestei ao proponente de que nós tínhamos que juntar alguns documentos em respeito ao que diz a Lei 3.519/2011, que é a nossa lei municipal, que fala da exigência de apresentação de documentos para caminhamento. Vereador Paulo, eu não verifico a ata atualizada, porque ela é de 2015, e em razão de não constar, eu peço, venha Vossa Excelência para votar contra, tendo em vista o descumprimento de um dos itens dessa lei 3.519, mas sabendo que é importantíssimo o que pretende a Vossa Excelência com esse projeto. Mas, em razão do que consta a Lei 3.519, eu peço vênia para encaminhar meu voto contrário, em razão da ata não estar anexada ao projeto. Continue em discussão. Senhora presidente, público presente, esse projeto, ele dá um título a uma classe tão sofrida, né, em todo o território nacional,
que são os pescadores. Com esse título de utilidade pública, poderemos até fazer emenda no orçamento para poder ajudá-los um pouco mais. A instituição, a associação, a documentação dela toda está correta, está completa, a instituição. O vereador Fábio solicitou documentos que nos ajudou a completar mais ainda o processo, e nós assim o fizemos. Apenas falta uma ata, que é a questão da eleição. Quem é o presidente, quem vai ser o tesoureiro, essa questão, né? Mas a documentação, CNPJ, tudo está em perfeita harmonia com a legislação. Se amanhã vai ser feita a eleição do presidente ou não, é uma outra questão. Devido a essa importância, né, de uma associação que é uma entre tantas outras que sofrem, que são os pescadores do nosso país e da nossa cidade, eu peço aos vereadores que votem favorável a esse título, para que a gente possa estar dando condições a esses pescadores de obterem algum tipo de ajuda futura. Essa é a minha solicitação. Continua em discussão. Senhor presidente, quando eu falei da ata, é porque a ata consta daqui, compõe o projeto, é a ata de eleição e posse da nova diretoria da Associação de Pescadores, Ativistas e Maricultores de Santa Cruz, a PESMAC. Ela foi lavrada numa eleição em 2013, e o período, né, da gestão da diretoria são 2 anos, então venceu em 2015. Então, em respeito ao que nós temos aqui de norma, que nos dá base legal para aprovação de qualquer pedido de reconhecimento de utilidade pública, é justamente a ata de eleição dos integrantes dos órgãos de direção, liberação e exercício de mandato da entidade autenticada e registrada em cartório. Foi só por isso que eu votei contrário por não cumprir o item C. Mas eu faço aqui um pedido, até Vossa Excelência tem sido muito compreensiva nos projetos que nós aprovamos, se podemos retirar, e o Paulo, não sei se pode trazer, não sei se é do entendimento de Vossa Excelência, ou encaminhar para a votação da forma que o senhor sustenta. A presidência hoje, essa que já está com prazo vencido, ela continua? Tem previsão de nova eleição? Como é que funciona? Então, eu entrei em contato com o atual, com a associação. Não vou dizer o atual presidente, porque houve uma, como é que eu vou dizer? Houve uma falta de ajuste entre a Associação de Pescadores de Santa Cruz com o CONSPAR, segundo os atuais que estão respondendo pela associação, e não foi feita a eleição, não foi feita a eleição ainda. Então, a ata que está dentro do processo, ela é de uma eleição que venceu em novembro, se não me falha a memória, deste ano, né? Então, é uma ata que está vencida. Eu só chamo a atenção que o título que nós estamos oferecendo, que essa casa, se votar favorável, vai estar oferecendo, é para a associação, né? Quem futuramente ganhar as eleições, que os pescadores eles têm uma disputa acirrada nessa questão, né? Quem ganhar as eleições vai ter um título de utilidade pública municipal, que isto ajuda. Eu não sei, vereador, se a gente adiar, acho que não vai resolver, porque o CONSPAR tem que ir lá, tem que marcar eleições, isso demora, né? E eu confesso que o meu objetivo é, na hora do orçamento, a gente poder ajudar esse pessoal, né? Isso é o que eu pretendo. Então, como a associação está com a documentação dela correta, e é claro, né, que cada um vota conforme a sua consciência, eu insisto que a gente possa estar votando hoje, né, porque não adianta eu prorrogar isso aqui, porque não vai dar tempo. Então, eu solicito aos meus pares que votem favorável, se assim entenderem,
porque é uma maneira da gente estar ajudando a Associação de Pescadores de Santa Cruz, que, como eu falei, já é uma classe bastante sacrificada. Continue a discussão. Eu reitero justificar o voto contrário, porque essa casa criou a norma em 2011, dizendo o que precisa para reconhecimento de utilidade pública. Em razão de faltar, eu peço a compreensão de Vossa Excelência e encaminho o meu voto contrário. Continue a discussão. Eu gostaria de contribuir. Senhora, desculpa, Alexandre. Eu gostaria de contribuir com essa discussão exatamente para a falta dessa documentação, um projeto importante, mas não podemos, no meu modo de ver, votarmos nesse sentido. Sabemos que temos uma falta de um documento que é importante. Estamos indo além do que estamos pedindo aqui, conforme uma lei que foi votada em 2011, se eu não me engano, 2011, 2013. É um documento que falta, né? Então, infelizmente, é importante o projeto também, mas não podemos, no meu modo de ver, votar com a falta de um documento que é de extrema importância, ferindo até a própria nossa legislação. Pela ordem, senhora Continue a presidente. discussão. Só corrigindo, não é que está faltando o documento. Nós temos um documento dentro do processo autenticado, né? Ele só não está com a atual presidência dentro desse documento. Mas concordo, vereador Alexandre, vereador Fábio Neto, concordo. Temos uma norma, tá? Vamos retirá-lo de pauta, vamos discutir a questão da legalidade em relação à associação e o presidente. Ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido. Se nós conseguirmos, a gente volta e vota. Se não, o projeto fica arquivado. Apenas para contribuir com o vereador Paulo, senhor presidente, me parece que não há necessidade, não está regulamentado dessa forma, que a entidade, para receber verba pública, ela precise ter título de utilidade pública. Então, tendo em vista isso aí, ela não está impedida de receber verba pública por não ter o título de utilidade. Então, penso que nós, na minha opinião, devemos até cobrar que seja do CONSPAR que agilize a eleição, para que quando votar esse projeto de lei, ele esteja redondinho, sem nenhum problema. Me disponho até a entrar em contato com o José Carlos Fanchiotti, pedir agilidade nessa questão da eleição, para que quando esse projeto voltar, já esteja com a ata válida de uma diretoria que esteja no mandato. Vereador, eu aceito essa ajuda, né, para que a gente possa estar resolvendo essa questão no distrito de Santa Cruz, para que a gente possa estar ajudando aquela associação lá. Eu já participei de reuniões onde várias instituições, tipo Igreja Católica, Igreja Batista, Presbiteriana, deixaram de receber o recurso por não terem o título de utilidade pública. Então, a gente, para ficar uma coisa, para não ter muito erro, né, a pessoa com o título, eu também entendo que legalmente não deveria haver essas exigências, mas isso vai de uma administração para outra, né? Então, fica então o pedido do vereador Fábio Neto de retirada, senhora presidente, de pauta. Vereador Paulo, por que eu falei? Justo porque nós votamos agora recente aquela questão da verba para o Lions, dos 600 mil para a Expo, e estava nessa discussão de ter que ter ou não título de utilidade. E a informação é de que não há necessidade. Tanto que nós votamos em primeiro turno 600 mil primeiro, para depois, no segundo turno, confirmar o título de utilidade para o Lions. Por isso que eu estou falando. Mas concordo com Vossa Excelência que isso varia de uma administração para outra. Continua em discussão o pedido do vereador, então, Fábio Neto, de retirada do projeto de pauta. Em votação, os vereadores que aprovam. Senhor presidente, eu tenho que informar a casa o prazo, né?
15 dias. Isso. Em votação, os vereadores que... Isso. Até o pós-recesso. Em discussão, o pedido do vereador do pedido de vista do projeto de 15 dias. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos para a fase das comunicações. Não existe nenhum vereador inscrito. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos de sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária. Boa noite a todos.